Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é o Cristiano Pedras, diretor de comunicação da Alex, Associação Leopoldinense de Xadrez, que é um clube de xadrez aqui do Rio de Janeiro, fundado em 1974. E a gente está aproveitando essa quarentena aí para movimentar nosso canal no YouTube. Fica o convite aí para quem não segue, seguir a gente. E hoje o nosso convidado mais do que especial, um dos jogadores mais fortes do clube, o mestre nacional Ney Jorge. Ele vai comentar uma partida, eu diria que histórica, né? Porque tinha um ex-campeão mundial com um computador, não é isso? Boa Isso. noite, professor Jorge. Fica à Boa noite, vontade aí. Cristiano. Tudo bem? Como é que você está? Tudo Muito bem, graças a obrigado Deus. pelo convite, tá? Fico muito envaidecido aí pela sua escolha, que a gente consiga fazer essa palestra aqui para que todos consigam entender e admirar que realmente você escolheu uma partida muito boa. É uma partida de um tricampeão mundial, né? O Mikhail Butvinnik, e que ele jogou essa partida em 1983 contra o computador. E foi uma partida muito interessante que nós vamos analisar agora, tá bom? Tá bom. Pessoal, só para avisar, eu vou ficar aqui off, vou desligar meu vídeo, meu áudio, e o professor vai continuar e no final a gente se fala novamente, tá bom? Vamos lá. Fica à vontade, professor. Ok, vou compartilhar minha tela agora com vocês. Com certeza, vamos lá. Eu vou abrir aqui a partida. Pronto. Vamos agora colocar a partida no início. Bom, falando um pouco aqui do nosso Mikhail Butvinnik, um grande mestre, foi 3 vezes campeão mundial, tá? Recuperando a coroa por 2 vezes. E depois da sua última derrota para o também soviético Tigran Petrosyan, ele deixou de disputar os campeonatos mundiais e se dedicou mais à prática das aulas e desenvolvimento de um programa de computador voltado para os jogos de xadrez. Essa partida que eu vou comentar agora, ela foi jogada em 1983 entre Mikhail Butvinnik e o computador Sargon. Essa partida foi jogada na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Tá? Eu vou iniciar a partida agora. As brancas seguem Mikhail Butvinnik, vão jogar a abertura inglesa. Então, a partida começa com o lance C4. As pretas jogam E5, cavalo C3, D6, peão G3 e bispo E6. Bom, nesse primeiro ponto aqui, o que eu tenho a dizer dessa linha, eu fiz uma pesquisa bem grande dessa partida, analisei essa partida por várias horas, e esse lance apesar de ter 450 partidas jogadas com esse lance inicial de bispo E3, me parece não muito usual esse lance, né? 450 partidas, mas não teve partidas de grandes mestres que se utilizem desta linha exatamente nesta ordem, né? Essa posição ela modifica depois de alguns lances, mas nessa ordem é muito difícil de termos esse lance bispo E3. Por coincidência, na minha pesquisa, eu consegui encontrar 4 partidas de jogadores brasileiros jogando essa linha. O jogador brasileiro que mais jogou essa linha, nesta ordem, foi o grande mestre Gilberto Milos. Tá? Um outro jogador também muito forte, nosso MI, Francisco Trois, em 1978, jogou com o Yasser Serouan, uma partida também com essa linha. O Milos jogou contra o James Sunier, em 1992, e depois, em 1993, jogou com a Cristina Faisor, numa partida na Espanha. Tá? Então, eu vou continuar. Teve também uma outra partida em 2017, de 2 jogadores brasileiros, de rating baixo, mas por que não citá-los, né? É o jogador Sérgio Farias e o Daniel Silva,
jogar essa partida foi jogada em Belém em 2017. Bom, vamos dar continuidade na partida. Bispo G2, um lance de desenvolvimento comum nessa linha da inglesa. Cavalo C6, D3, cavalo F6. Nessa linha de cavalo F6, a linha mais usual é dama D7. Dama D7 já possibilita um futuro roque grande, né, nessa posição, e também fica de olho no lance bispo H3, né, tentando já trocar os bispos de casas brancas do adversário das brancas aqui. É um lance de computador, o computador não optou por esse lance, que é muito utilizado pelo jogador inglês Nigel Short, que é o jogador que mais jogou essa linha, tá? Tem diversas partidas desse grande mestre inglês. Eu posso dizer que é o jogador de elite que mais jogou essa linha de negras, tá? Bom, o computador não jogou dama D7, jogou cavalo F6, e as brancas jogaram F4. F4, nessa posição, eu achei que é um lance bastante ousado, né? Já abre ali a posição jogando F4, já deixa alguns buracos ali, mas merece uma análise, né? É lógico que o mais usual nessa posição seria jogar cavalo F3, mas o nosso grande mestre Botvinnik optou em jogar em F4, já tentando desequilibrar a posição. Ele não quis seguir uma linha muito usual, estava jogando contra o computador e preferiu jogar F4. Não é o melhor lance da posição, mas é um lance bastante interessante, que merece uma análise profunda, tá? Bispo E7, lance de desenvolvimento comum, tá? Cavalo F3, roque e roque. Dama D7, por transposição, nós conseguimos alcançar algumas partidas do inglês, do Nigel Short. E4, um lance também muito comum nessa posição. Bispo G4. Não jogou bispo H3, ele preferiu cravar a dama jogando bispo G4. Apenas uma opção do computador, esse lance daí, né? Fazendo uma pressãozinha na cravada ali da dama. Um lance também muito possível também. H3. Bom, H3 envolve um sacrifício de peão de H3. Não sei se foi a melhor opção das brancas, né? Sacrificar um peão na abertura, sem nenhum tipo de compensação aparente. O melhor seria um lance de desenvolvimento com o bispo E3, desenvolve as peças, depois desenvolvendo a dama, as torres se comunicam e a partida tinha muita coisa ainda para acontecer, né? Então, o Botvinnik já sacrificou ali a linha H3 com a ideia de ocupar, né, com a torre a coluna de H. Não sei se essa opção foi muito boa, mas ele queria manter um desequilíbrio na posição. Desde o início, né, quando ele fez a opção de F4, ele já queria desequilibrar a posição, tornar uma posição bem dinâmica. As pretas aceitaram o sacrifício, tomaram em H3 e agora as brancas fizeram o lance F5. F5 é um lance que ganha espaço na ala do rei, né, corta a comunicação com a dama, né, e ela tem uma quantidade as brancas têm uma quantidade de peças na ala do rei grande, né, o bispo de C1 aponta para a ala do rei, a dama atua também na ala do rei via G4, H5. Depois de uma possível troca de bispos, o rei pode ir para G2 e dar passagem para a torre, né? O que
pode vir seguindo de algum lance de bispo, de dama, e dobrar as torres na coluna de H, sendo que com esse lance de F5 fica um pouco difícil, né? Não impossível, porque a posição ainda é muito rica em possibilidades de se defender a ala do rei, né? Mas não vejo assim nada que justifique o sacrifício do peão. Bom, continuou da seguinte maneira: F5, né? Por coincidência, dando uma aula na segunda-feira, se eu não me engano, vamos chegar numa posição onde eu estava dando uma aula para um aluno e nós chegamos nessa mesma posição, só que seguindo a abertura Bird, né, para vocês verem como é que é importante estudar partidas que, mesmo que não sejam das linhas que a gente tem costume de jogar, mas que por vezes elas conseguem chegar de alguma maneira, a estrutura de peão seja similar ao que nós já vimos. Então fica um pouquinho mais fácil para você encontrar as ideias na posição, um entendimento mais ou menos do que está se passando na partida. Inclusive, para eu encontrar os lances aqui, ficaram um pouquinho mais fáceis. É lógico que eu tive a ajuda do computador, né? Eu utilizei o Komodo 13.3 nos momentos mais críticos da posição, mas eu procurei sempre fazer as minhas análises primeiro. É lógico que você, em casa, sentado, né, sem nenhuma pressão de tempo, com todo o tempo possível para analisar a posição, analisando a posição sem nenhuma pressão, né, psicológica ali da partida, que a partida traz, fica mais fácil para se encontrar os lances, as ideias aparecem de maneira mais lógica, né? Mas é importante que a gente se utilize da experiência já vivida, né? Uma coincidência muito grande eu ter analisado uma posição muito parecida com essa, né? Bom, a partida se seguiu bispo G2. Bom, o que eu tenho para falar desse bispo G2? Esse bispo G2 já parece ser uma imprecisão, né? Por que bispo G2 eu já acho que é uma imprecisão? Talvez o lance mais correto fosse jogar bispo G4. Tá? Quando eu dei a aula para um aluno nosso do clube também, de nome Emanuel, jogando uma partida com Fernando Madeu, a posição era diferente. Tá? A estrutura de peões era a mesma, C4, D3, E4, né, F5, mas não tínhamos o bispo de G2. Tá? Não tínhamos o bispo G2. Então, na posição que eu analisei, nós evitávamos de trocar o bispo pelo cavalo, né? E foi uma posição parecida, onde foi jogado H3, aliás, o peão de H3 também não existia, e nós jogamos analisamos o lance como bispo H5, para conseguir tentar defender o roque aqui, né? Nesse caso, não. Nesse caso é diferente, né? Com a permanência do bispo de casas brancas, o ideal seria trocar o nosso bispo, preto no caso, pelo cavalo de F3. E as brancas permaneceriam com o bispo, mas ficariam com um bispo mau, né? Um bispo por trás da cadeia de peões, o que, nesse caso aqui, não iria ajudar em nada para o ataque, né? Como melhorar a peça de G2, né? Essa peça, esse bispo de casas brancas, ela não teria como ajudar efetivamente no ataque ao rei das negras, né? Já o cavalo não, já o cavalo ele consegue atuar de uma maneira efetiva via G5, via H4, então já é uma peça mais útil, né, nessa partida. Mas as pretas, o computador, optou em trocar pelo bispo de G2, rei toma, ajudou até a ideia das brancas, que seria
passar a torre para a coluna H, já que foi sacrificado o peão de H, é lógico que é para atuar nessa coluna, né? Então, ajudou o plano das brancas, né? O rei já foi para G2 e já possibilitou a passagem das peças pesadas, né? Via coluna G. Bom, eu fiz várias análises aqui, né? Muitas, por sinal. Bom, vamos agora para um lance que eu achei muito estranho, né? Por parte do computador. Realmente eu tentei entender qual seria a função desse lance de cavalo B4, né? Aparentemente, não precisa nem utilizar os computadores mais potentes, né, que nós temos hoje. Naquela época, em 1983, o computador não era tão forte assim, né? A força do computador não era tão grande. Então, eu olhei para esse lance já de cara, me deixou assim meio em dúvida da qualidade desse lance, né? É um lance que, apesar de ter sido feito por um computador, né, em 1983, como eu disse, ainda não muito forte, mas não é uma casa que seja ideal para o cavalo. Uma casa ideal para o cavalo, nesse sentido, seria D4. Né? Cavalo D4. Se vai mover o cavalo, que fosse para D4. Esse cavalo B4, ele não tem função. Ele ataca em D3, um ponto já defendido pela dama, coloca ele no canto, quase que no canto do tabuleiro, e eu não vejo uma outra continuação plausível para esse lance, né? Que justifique esse lance. Bom, foi jogado o A3, deixa eu voltar, foi jogado o A3, um lance comum, né? Seria uma perda de tempo voltar para C6, o que seria dizer que o lance não foi bom, né? Porque agora já está vindo o B4, uma expansão na ala da dama, ou então esse cavalo B4 seria apenas para que as brancas desviassem, né, a ideia do ataque na ala do rei. Poderia ser isso também. Muitas das vezes a gente utiliza atacar na outra ala, né, numa ala oposta, ou um contra-ataque central, para que a gente possa desviar, né, o plano do adversário. Pode ser que, não sei como é que o computador pensa, né, não deve pensar como igual o ser humano, que ele trabalha de uma outra maneira, mas o computador jogou cavalo B4. Depois de A3, jogou cavalo A6. Agora, a ideia do cavalo A6 pode ser para passar o cavalo via C7, depois de C6, ou então com uma possibilidade de ir para C5 via D7. O cavalo agora está muito mal colocado, né? Bom, jogou B4, as brancas jogaram B4, o que eu acho que é uma imprecisão, né? Eu não vejo um motivo de jogar B4. Eu acho que o ideal realmente fosse continuar com o ataque, né? Torre H1 seria o lance mais lógico da posição. O nosso campeão Botvinnik realmente desviou o plano, né? Um plano que é de atacar na ala da dama, na ala do rei. Ele optou em jogar B4, perder um tempo. Né? Esse B4 ele pode vir a qualquer momento. Talvez ele não quis que permitisse o lance C5 das negras, né? De uma maneira que não possibilitasse o lance B4. Mas o lance B4 viria de qualquer maneira. O cavalo não vai permanecer aí para sempre. Mesmo que as pretas conseguissem jogar C5,
simplesmente depois de cavalo C7 viria B4, né? E sem problema nenhum. Bom, mas as brancas jogaram B4, optaram em não atacar na ala do rei nesse instante. As pretas seguiram com C5, que foi o plano que ela idealizou quando começou a jogar o cavalo em B4. Jogou C5. As brancas jogaram B5. É um lance lógico, né? Está expandido também na ala da dama e restringindo, né, os movimentos do cavalo na casa de C7, né? Não fica com muito espaço, né, para trabalhar. No caso aqui, esse centro está totalmente bloqueado, né? E o valor das peças, né, ela se torna muito importante, né? Então, esse cavalo C7 visa vigiar a casa D5, que já estava sendo vigiada pelo cavalo de F6, mas esse cavalo de F6 é muito importante na defesa do roque, né? Pode ser que a ideia de cavalo C7 seja para poder, de alguma maneira, vigiar D5, né? Só vigiar, porque impossibilitar que o cavalo vá para D5, o cavalo das brancas se desloque para C5 é impossível, né? Bom, vamos continuar aqui. Cavalo C7, torre H1. Bom, agora as brancas voltaram para o plano inicial, né, que começou desde o sacrifício em H3, e agora partem para o ataque. Apesar das brancas terem um peão a menos, elas têm uma vantagem muito boa de espaço, né? Tem a iniciativa da partida, né? Não correm nenhum tipo de perigo, ou seja, justifica plenamente agora, na posição que nós estamos vendo, se justifica o sacrifício do peão, abrindo a coluna de H. Então, as pretas jogam A6. A6 é uma imprecisão, tá? Também não precisa de computador, não precisa de nada, para você ver que A6 é uma imprecisão. Por que uma imprecisão? Porque o cavalo, se foi para C7, talvez para vigiar a casa de D5, agora ele fica mais restringido ainda, porque o lance óbvio aí é B6, tá? Porque o cavalo só tem uma casa para ir, que é E8. O que acontece quando o cavalo vai para E8? A torre de A não vai participar do jogo, né? Ou seja, a partida vai se desenvolver na ala do rei. E essa torre ela já vai ficar cortada até do seu caminho pelo próprio cavalo de E8, né? Que também não tem para onde ir. Para onde vai esse cavalo de E8, né? Uma casa para ele poder ir seria via G6, né? Via G7, né? Depois que as pretas jogassem G6. Acontece que esse lance de G6 debilita mais ainda a posição do rei das negras, né? O que se procura fazer? Se procura evitar de mover os peões quando você está numa posição inferior, né? Porque toda vez que você movimenta um peão numa posição inferior, vai criar mais debilidades, né? Então, esse lance de A6 é bem óbvio que não foi bom. Talvez um lance melhor, ou um possível lance para as pretas, fosse B6, tá? Aqui jogar B6 nessa posição aqui poderia ter sido mais interessante, né? Continua vigiando D5, mantém a união das torres, né? E aguarda os acontecimentos, né? Porque também não tem muita coisa por se fazer nessa posição. Mas poderia tentar agora sim, um A6, né? Tentar abrir uma coluna, trocar um par de torres para diminuir a pressão
na coluna de H, porque se você não conseguir colocar as peças pesadas na coluna de H, não tem porquê, o porquê do sacrifício. Bom, nessa posição, né, com A6, A6, B6, cavalo é 8, é uma posição crítica, né? O que fazer agora para poder continuar o ataque, né? Eu também usei a experiência de várias partidas, né? Inclusive, eu já analisei muito esse tipo de ataque da coluna de H e fica fácil de identificar que a peça mais valiosa para as pretas, para conseguir defender o seu rei, é o cavalo de F6. Tá? Esse cavalo de F6 é a peça que consegue defender o roque neste momento, né? Então, eu acho que uma ideia é tentar trocar ou desalojar esse cavalo de F6. Uma outra possibilidade também, que foi a primeira ventilada, é que se dobrasse as torres na coluna de H, né? O bispo saindo para G5 ou E3, um lance de dama, como dama D2 ou dama E2, e dobrar as torres, torre H3 ou torre H4, de preferência torre H3, e passar as torres. É um pouquinho mais lento, né? Mas como a posição está bloqueada, né? O centro está bloqueado, talvez fosse uma ideia a longo prazo, mas que fosse possível de se fazer. Apesar que eu prefiro seguir aqueles mini planos, uns planos que sejam mais curtinhos, né? Como eu vejo muitas palestras do nosso grande mestre Leitão, Rafael Leitão, fala muito dos mini planos. Eu pesquisei alguma coisa de mini planos também, e também sou adepto aos mini planos. Mas como o centro colabora com um plano mais longo, eu acho possível. Então, nesse tipo de posição, eu acho que cavalo H2 poderia ser bem viável, né? Para poder seguir a troca dos cavalos e o avanço do peão de G, tá? Seguido também, é lógico, né, de aumentar a pressão na coluna de H, passando a torre de A para H1. Bom, as brancas optaram por um cavalo G5. Tá? Uma opção que, sinceramente, não passou pela minha cabeça, não. Eu imaginei até bispo G5, quando eu estava vendo a posição, né? E depois cheguei a uma ideia assim que cavalo H2 fosse mais preciso, né? Porque depois das trocas do cavalo, ou conseguir expulsar esse cavalo de F6, essa diagonal da dama, né? D1 a H5, poderia ser importante para incrementar o ataque das brancas. Bom, mas ele jogou cavalo G5. Não foi um lance assim que poderia ser que, bom, acabou meu ataque, ou foi um lance muito ruim. Um lance muito ruim foi dama C6. Eu não consigo nem imaginar, nem passa pela minha cabeça como é que um computador consegue fazer um lance desse, né? Dama C6 não faz nada, né? Dama C6 é muito ruim esse lance, né? Posso dizer que interroga duas vezes. Já de cara, né? Já tem sacrifício no roque, né? Cavalo H7, torre H7, o ataque pode seguir de várias maneiras, né? E até o lance cavalo D5 também é bem possível, né? Vai de encontro com aquela ideia principal, que seria bater no ponto de F6. Também ataca
o bispo de E7, né? Mas é mais óbvio o ataque em F6, que o bispo de E7 vai para D8, né? Então, no caso aí, realmente é para bater em F6. Desalojar esse cavalo de F6, que é a peça que defende roque. Mas eu acho que o sacrifício ali em H7 já, ou de cavalo ou de torre, já é o suficiente. Tá? Mas as brancas jogaram, interrogaram 2 vezes também, né? Porque não fizeram esse lance. Eu não entendi muito as ideias do Botvinnik, né? Ele estava atuando nas 2 alas, realmente é um plano que muitas das vezes funciona, né? Atacar nas 2 alas, né? Cria debilidade nas 2 alas, mas eu acho que o ataque de mate aqui seria muito viável, né? Eu penso que em 1983 o Botvinnik ele nasceu em 1913, se eu não me engano, ou 11, eu tenho anotado aqui em algum lugar, né, a data de nascimento dele. Já estava com uma idade já mais ou menos avançada, né? E pode ser também que ele ou então não estava disposto ali para fazer um cálculo mais longo, né? Mas há de se convir que o lance torre B1 não tem nada a ver com a posição. Até que se ele quisesse defender o peão de B, cavalo D5 seria a opção mais viável, né? Se ele não quiser sacrificar em H7 ali, ou não viu, ou não percebeu, apesar que um tricampeão mundial, eu acho que não fica difícil de ver esse sacrifício em H7, mas se a ideia é defender B6, cavalo D5 seria muito melhor, né? Além de atacar o cavalo de F6. Bom, torre B1 interroga 2 vezes também. As pretas jogaram bispo D8. Não tem muito o que jogar. Cavalo D5 veio agora, né? Mas antes tarde do que nunca. H6 é um lance que quase que forçado, né? Esse cavalo H6 para que esse cavalo de G5 ele defina, né, para onde vai esse cavalo, né? O que vai acontecer com esse cavalo. Bom, ele jogou cavalo F3, cavalo toma cavalo e peão de E tomar cavalo. Bom, esse peão de E tomar cavalo não é bom, tá? Posso dizer que é uma capivarada. Esse lance me demanda algumas lembranças, né? Eu até fiz aqui uma anotação aqui para falar sobre esse lance, né? Dessa tomada. Uma das maiores preocupações que eu tenho, até nas aulas que eu dou para passar para os alunos, são as trocas de peças. O que acontece aqui? Esse cavalo ele poderia ser tomado pelo peão de C ou pelo peão de E. Tá? Então, aí nós temos uma pequena dúvida. Toma de quê? De E ou de C? Uma outra coisa também que eu observo muito, que eu me preocupo muito, e onde que eu vejo é que uma coisa que não se fala com uma constância, eu fico procurando livros que comentem sobre isso, e encontro muito pouca literatura sobre isso, que é as tomadas de torre ou os lances de torre. Né? Que torre mover? A torre de F ou a torre de A? Não é? Se você vai ocupar uma coluna aberta ou semi-aberta, você vai ocupar com qual coluna? A coluna de F, ou com a torre de F, o roque foi pequeno, né? A coluna de C está supostamente aberta, mas eu ocupo com qual torre? Com a de A ou com a de F? Né? Qual é a torre que não tem função? Se minha torre está em F e eu não tenho
ideia nenhuma de jogar F4. Será que essa torre é mais útil em C? Vai depender da estrutura de peões. Então, esse movimento de torre, eu já vi vendo partidas, né, ao vivo, eu vejo muito erro, até de grande mestre, de que peça mover. Tá? Né? Porque se você move uma torre para o lugar errado, você limita a outra torre. Se você joga a torre de F em C, você limita a torre que está em A. A torre que está em A só pode ir para B. Né? Se você joga a torre de A em C, né, você não que tenha limitado a torre de F, mas se você tiver que voltar a torre, foi uma perda de tempo. Tá? Então, muitas das vezes também é difícil de encontrar na literatura esse tipo de trabalho das torres, né? Que torre vai para onde. Nesse caso aqui também, que tomada você vai fazer, né? A de C ou a de E? Toma-se de E para dar a casa para o cavalo para E4, né? Ou toma-se aí a de C? Fica fácil de ver que a de C é melhor. Tá? Por quê? Porque tomar de C é melhor. Quando você toma de E, o peão de F fica sem defesa. Tá? Uma outra coisa muito importante que não precisa de computador, não precisa de nada para ver que a dama só pode ir para D7 ou para C8, mas muito melhor para D7, que mantém ali a defesa da sétima fileira, né? Dama D7. Quando joga dama D7, ataca o peão de G. Tá? Então o peão de G fica sem defesa. Você vai ter que procurar, de alguma maneira, defender esse peão de G. Ou defender ele, ou avançar ele, sacrificar ele, né? Jogando F6. Então, eu acho que essa tomada de C está bem clara para mim. Tá? Porque se eu tiver que jogar em F6, independe do peão estar sem defesa ou não. Eu acho que aí eu perdi um tempo enorme, né? Deixando esse peão de F desprotegido, dá uma possibilidade da dama se deslocar para a coluna de F para defender o roque. Né? Por exemplo, se tomando de C, a dama sai e você pode ter um possível sacrifício de bispo em H6. Tá? Então, o nosso tricampeão mundial, ele cometeu aqui uma falha aqui em que peça iria tomar. Ele tomou de E. Né? Tomou de E. As pretas jogaram dama D7, um lance que seria... que é bem lógico, né? G4, agora teve que defender o peão, ou seja, perdeu um tempo muito importante para o ataque. O que acontece? Quem está atacando não pode perder muito tempo, não, entendeu? Senão as pretas conseguem reorganizar as peças e acaba defendendo o roque, né? Então, com esse lance de G4, se perdeu a possibilidade de jogar bispo H6. As pretas jogaram A5. Um lance que também não vejo qual foi a ideia do computador jogar A5, né? Jogar A5 para jogar torre A6, para atacar o peão de B6. Tá fazendo um contra-ataque na ala da dama, né? Mas eu acho que fortalecer primeiro a sua defesa, né? Por exemplo, um cavalo F6 talvez fosse mais útil, né? O ideal aí, né? Cavalo F6, se realmente é o que nós queríamos, que era desalojar o cavalo da casa F6, não tem por que não retornar com o cavalo aí, né? Retornar com o cavalo não, recolocar o cavalo de E em F6. Jogou A5, as brancas jogaram
cavalo D2. Poderiam ter jogado, terem feito outros lances. Um cavalo D2, com a ideia de ir para cavalo E4, né? Ainda assim, ainda continua deixando em aberto a possibilidade das pretas de jogar cavalo F6, ou então, agora até melhor, né? Bispo G5, né? Esse bispo agora atua na defesa, né? E diminui ali a pressão em H6, porque depois que as pretas jogaram H6, ficou muito fraco ali, esse sacrifício em H6 está amadurecendo, né? Então, um lance como bispo G5 já ajudaria na defesa. Se o cavalo vai para E4, aí a troca dos bispos de casa preta já diminui um pouco a pressão ali em H6. Né? Um outro lance possível também poderia ter sido E4, sacrificando o peão de E5, mas a posição está meio difícil aí. Eu acho que bispo G5 e cavalo F6 são os lances mais lógicos, né? Com preferência de bispo G5. Apesar que a posição ainda continua muito difícil, né? As brancas estão a um passo de jogar F6, estão só precisando aí de mais uma peça pesada em F1 para jogar esse F6 com força, né? Então, por isso que bispo G5, seguido de cavalo F6, eu acho que já conseguiria defender a posição satisfatoriamente, apesar das brancas ainda estarem melhores. Torre A6, as pretas continuaram com aquele ataque ali no peão de B6, que eu não acho que tenha sido o melhor. Bom, cavalo E4, né? Finalmente abandonando aquele peão de B6 que não precisa ser defendido. E agora ameaça F6. Né? Bom, agora as pretas tinham que tomar uma decisão, né? O que jogar para evitar o lance F6. Agora o lance bispo G5 já não funciona, né? Porque agora tem duas peças vigiando a casa G5, que é o cavalo e o bispo de C1. Cavalo de E4 e o bispo de C1. Jogar cavalo F6, cavalo toma cavalo, bispo toma, G5, sacrificando mais um peão, mas vai ter mate aí, né? A dama passa para H5 e o rei tá sem defesa ali, né? E os próprios peões atrapalham a dama a ajudar a defesa em H7, H8, né? Então, um lance forçado aí, também não precisa ser nenhum mágico do computador, basta estar vendo o que está acontecendo na partida, se a ideia é jogar F6, um lance profilático, né? No caso, nem é profilaxia, é defesa mesmo, é necessidade mesmo, né? Está se ameaçando o F6, é um lance profilático, lógico, né? Teria que ser jogado F6, né? Tem que, de vez, enfraquecer todas as casas brancas, mas não vejo como aproveitar assim de imediato, vai ficar na posição muito ruim, mas com F6 fica pior, né? Então, eu acho que F6 seria um lance único, né? É um lance que poderia dar ainda possibilidades das pretas jogarem para tentar empatar, né? Uma posição muito ruim, já que o computador Sargon está enfrentando aí contra o nosso campeão mundial. Torre toma peão, não fez o F6, é lógico, se não fez o F6, o F6 vem e vem com muita força, né? Cavalo toma, bispo toma, e a desvantagem aqui das pretas salta os olhos, né? Se não tomar cuidado, vai acabar tomando mate nessa posição. Bispo toma,
né? Recuperou o peão, né? 2, 4, 6, 7. Não recuperou o peão, não está o peão de menos ainda, mas estão com uma vantagem muito grande. A dama está cortada, né? A dama não consegue ajudar na defesa do rei, né? Porque tem o peão em F6 e um peão em F7. As pretas têm que tentar tirar o rei desse sufoco via F7, né? Ou seja, retirar a torre agora e rezar, né? Para conseguir passar esse rei via F7, se por acaso o bispo de H6 tenha que sair, né? Torre E8, dama F3, torre E8, dama F3. Eu não gostei muito desse dama F3. Poderia ter jogado o rei em G3. Mas ela optou em jogar a dama F3 atacando o peão de F7, né? Bispo D8, dama H3. A posição já está bem ruim para as pretas. E jogaram dama H4, né? Dama A4. Dama A4 é um esperneio que não surte efeito, né? Depois de torre F1, não tem mais cheque da dama em C2 e nós vamos chegar a mate aí. Vai ter mate aí, tá? Nessa posição aí, tá? As pretas jogaram uma imprecisão, jogaram o bispo em D2, possibilitou a fuga do rei via F8, era tudo que as pretas queriam, né? Tirar o rei, o rei está em posição de mate ali, estava afogado já, então agora ele vai fugir via E7. Torre F1, lance que já deveria ter sido feito, e agora o computador, não entendo também o que aconteceu, o computador praticamente se deu mate, né? Tem que fugir daí, né? Tem que jogar rei E7, rei D7 e sair dessa posição de mate, né? As pretas jogaram rei G8, né? Ou seja, praticamente entraram numa posição de mate. Agora dama H6 e os lances agora não merecem nem análise, né? Ele vai levar mate praticamente forçado aí, tá? Dama D7, o rei G3 defendendo o peãozinho e abandonou nessa posição aí, onde abandonou nessa posição e agora o mate vai ficar bem fácil de ver aí. Dama H8, rei F7, dama H7 e vai entrar em rede de mate aí. Bom, essa partida acabou agora, né? Era isso que eu tinha que fazer. Eu fiz uma análise bem grande dessa posição, dessa partida, né? Não quis alongar muito o vídeo, porque eu fiquei aí me debrucei mais ou menos umas 24 horas intercaladas, debruçado nessa partida. Achei essa partida muito interessante, tá? E o nosso patriarca, né, o soviético, o Botvinnik, que depois da derrota contra o Petrosian em 63, do Campeonato Mundial, ele abdicou de disputar os campeonatos mundiais e se dedicou à prática das aulas, né? Ele tem até deu aula, né, para o Kasparov, Karpov, ainda chegou ali em Botvinnik, né? Ele tem a escola, né, do Botvinnik, é uma escola, né? Então, um jogador que muito estudioso, começou o xadrez com a idade de 12 anos, né? Não começou cedo para o xadrez, mas muito dedicado, né? Ele se resguardava muito antes dos torneios, se preparava bastante para jogar os torneios,
fisicamente, mentalmente. Existem até algumas histórias do Botvinnik, onde ele pagou uma pessoa para ficar jogando fumaça, né, no rosto dele enquanto ele pensava, para poder jogar uma possível partida contra o Samuel Rechenvitsky, né, um norte-americano que fumava muito. Ele era um fumante inveterado, então ele pagou alguém para ficar jogando aquela fumaça. Antigamente se podia fumar jogando xadrez. Eu não iria conseguir, o cara jogar uma baforada no meu rosto, eu ia cair desmaiado, não ia conseguir ficar com aquela fumaça toda ao meu redor, né? Mas naquela época era possível. Então ele era um estudioso no xadrez, foi 3 vezes campeão, perdeu para o Tal, né? Perdeu para o Petrosian, mas recuperou no ano seguinte, sendo que com a derrota para o Petrosian, depois do 3º campeonato, ele pegou e desistiu aí de disputar os campeonatos mundiais. Bom, Cristiano, eu acho que é só isso, né? E eu espero que todos vocês tenham gostado, tá? Espero voltar outras vezes, né? Se caso houver aí algum convite, eu vou ficar muito satisfeito, tá? E agradeço a oportunidade que a Alex, né, através do diretor, o Cristiano, me proporcionou para tentar dar uma palhinha sobre essa importante partida do nosso ex-campeão mundial com o computador Sargon. Eu queria te agradecer bastante, porque ficou muito claro que você realmente se debruçou nessa partida. Você que é um jogador que dá para perceber que ama o xadrez, né? E assim como o Botvinnik era um grande estudioso, você também certamente é um grande estudioso do xadrez, e eu, como jogador de inglesa, posso dizer que foi muito produtiva essa palestra e aprendi muita coisa, você pode ter certeza. Fica aqui o nosso agradecimento, né, em nome de toda a diretoria do clube. Certamente os alexandros vão gostar, e quem tiver acesso a esse vídeo vai gostar. Agradeço bastante e é isso aí. Até uma próxima oportunidade, Ney. Muito obrigado. Nada. Tchau. Muito obrigado, Boa hein? Até a noite. próxima. Boa noite.